Bom dia, telespectadores, bom dia, nossos fiéis a nosso canal Reflexão Cívica, que tem como objetivo de analisar, não é, sobre as questões ligadas à política em Angola, a política em toda a sua vertente. Mas vamos nos focalizar naquilo que nós achamos ah, como sendo o mais importante. Eu sei que há diversas situações, há diversos pontos de vista que foram praticamente levados em consideração pelos dos muitos analistas políticos que nós temos no mercado político angolano, assim como consultores políticos também. Nós não vamos desconsiderar o ponto de vista que cada um deles levou praticamente em consideração durante a semana. Nós vamos apenas complementar ou então dizer qualquer coisa de diferente daquilo que você escutou, como sendo o resumo, não é, semanal na questão concernente a política em Angola. Meus amados, estou aqui mais uma vez para juntos podermos apreciar o que de facto se passou de concreto e de importante em Angola na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, queremos falar sobre um ponto que deixou os angolanos tristes, desmoralizados e muitos até a chegarem à conclusão que não vale a pena mais, não é? Nos pronunciarmos a propósito da política em Angola, uma vez que os nossos pontos de vistas, não é? A nossa consideração política não é levada em conta nem pelas autoridades angolanas, não é? Pelo executivo, nem pela comunidade internacional. E isto está praticamente a desmoralizar muitos, mas muitos mesmo. Eu escutei um deles essa manhã, não vou citar o nome, que estava a dizer que é muito difícil aquilo que nós estamos a constatar. Por quê? Porque existe uma ofensiva, isto ainda é o princípio das dores. Não esquecem que o presidente João Lourenço está a montar uma equipe mediática que vai praticamente atacar-se a todos os observadores políticos angolanos, que vai praticamente ter como objetivo o assassinato de caráter de muitos dentre eles, com o objetivo de os desmoralizar e fazê-los praticamente desistir deste combate pela verdade e pela democracia em Angola. Esse é o objetivo que está a ser organizado pelo presidente João Lourenço. A sua equipe de informática, que vai ser praticamente orientada pelos serviços de segurança nacional, vão ter como objetivo, quer dizer, o contraditório, mas o contraditório no sentido propagandístico. Quer dizer que quando um observador político, um comentador político, um analista político disser algo que tem como tendência de pôr em causa a má governação ou certas situações praticamente anômalas concernente à governação em Angola, então vai-se utilizar essa máquina no sentido de profanar esta pessoa, assassinato de caráter e buscar a vida privada, um monte de coisas, para que os angolanos não tenham mais credibilidade neste observador político, ou neste analista político, ou neste político, para que a esfera política seja apenas do domínio do MPLA ou do domínio do presidente do MPLA e da sua equipe propagandística. Angola
desde que se tornou-se independente, é um país dirigido, conduzido, é um país praticamente fundado pelos princípios propagandísticos. Aliás, esta é uma das estratégias políticas de todos os partidos comunistas. Os comunistas não zelam pela realidade ou a realidade efetiva na solução dos problemas. Os comunistas têm utilizado apenas máquina propagandística para praticamente mentir a população, para desnortear a população, para afugentar aqueles que se atacam ao regime ou aqueles que confrontam as mentiras do regime e as mentiras propagandísticas do regime. Então, os partidos comunistas vivem disso, desde que foram criados, a sua subsistência está praticamente formatado nesses princípios. Princípios que não têm nada a ver com aquilo que todos nós esperamos. Quer dizer, a transparência na governação, a transparência democrática e que os cidadãos possam dar o seu parecer naquilo que eles acham que é bom ou não é bom. Que os governantes, nesse caso o MPLA, estiver praticamente a exercer. É esta problemática que nós temos e que todos nós, observadores políticos, não é? Analistas políticos, angolanos no seu todo, lutamos para podermos praticamente ver desenvolvida este nosso direito. Porque nós estamos a lutar pelos nossos direitos. Estamos a lutar pelos nossos direitos. Então, o nosso direito é vermos aquele que governa nos ouvir e levar em conta aquilo que nós achamos que não está bom. Estão a entender? Mesmo que pode haver o contraditório, nós aceitamos o contraditório sem nenhum problema. Mas o contraditório não pode ser praticamente, vamos dizer assim, arbitrado pelo aquele que dirige o país, pelo governante. Não, o contraditório não pode ser arbitrado pelo governante. O contraditório tem que ser arbitrado pela população, pelo povo, pelos analistas políticos e não só da sociedade civil e a oposição, fazem parte praticamente daqueles que podemos chamar como think tanks, que estão ali para vigiar, não é, a boa política ou a má política implementada pelo aquele que dirige. Porque senão estaríamos praticamente numa floresta, não é? Do tempo das pedras, onde não havia praticamente, vamos dizer assim, critérios a serem respeitados. Mas hoje os critérios estão ali, existem, os critérios é a nossa Constituição, mesmo que ela, eu repito e vou repetindo todos os dias, mesmo que esta nossa Constituição é uma imitação da Constituição portuguesa e um bocadito da Constituição sul-africana, quer dizer, foi-se buscar aquilo que arranja ou aquilo que é em conformidade à vontade daquele que dirige. Então não é praticamente nossa Constituição, é uma Constituição portuguesa juntada com uns pedaços que vêm da esquerda e direita. O que nós queremos é que se faça, que se crie uma Constituição nossa, baseada sobre nossos princípios elementares, baseadas pela nossa cultura, tradição, é a nossa maneira de ser, a angolanidade. É esta Constituição. Podemos ir buscar alguns traços, não é? Vamos dizer assim, das convenções internacionais para agudizar praticamente a Constituição. Mas não pode ser uma Constituição na base dos outros. Isto nos diminui. É como se nós, os angolanos, não temos intelectuais capazes de assentar e ver uma Constituição que vá de acordo à nossa angolanidade.
Temos sim senhor, e graças a Deus temos intelectuais no MPLA, temos intelectuais na UNITA, temos intelectuais na FNLA, temos intelectuais noutros partidos políticos, temos intelectuais na sociedade civil, temos intelectuais na esfera religiosa, temos intelectuais em... Angola está recheada de intelectuais, só que os nossos dirigentes é que não consideram esses intelectuais porque esses intelectuais não vestiram a camisa da vontade daquele que dirige. Este é que é a anomalia, este é que é quer dizer, aquilo que nos faz sentir e que nos faz lamentar, mas lamentar com aquilo que o nosso bonga canta, com uma lágrima no canto do olho. É isto aí. Então, meus amados, é essa a situação. Bom, passando a este esboço, eu vou entrar naquilo que concerne, não é? O resumo, não é? Semanal, político no nosso país, Angola. Bom, um dos pontos fulcrais que eu queria aqui praticamente desenvolver e analisar com vocês, com os telespectadores ou com todos os fiéis ao nosso canal, é a propósito da Fundação Mo Ibrahim. A Fundação Mo Ibrahim veio com uma informação durante a semana, atribuindo uma boa nota de governação ao executivo angolano. Mas diz que esta nota de governação não é outra coisa senão a valorização de como o país foi dirigido desde o tempo do do malogrado presidente José Eduardo dos Santos até ao tempo em que o presidente João Lourenço ficou praticamente começou a dirigir o país. Então, essa situação, quer dizer, o Mo Ibrahim diz-nos que, de facto, o país, não é? Foi bem dirigido segundo os critérios que esta fundação ou esta instituição tem utilizado como meio de qualificar os governantes que dirigem bem ou mal o seu país. Mo Ibrahim, que é Mohamed Ibrahim, um empresário sudanês-britânico, foi praticamente o dono do Celtel, não é? Da empresa de telecomunicação Celtel, vendeu a sua empresa para criar essa fundação que notifica os países que bem governam o país. Os dirigentes ou as governações que bem dirigem o país. Mo Ibrahim, o objetivo da sua fundação é de estimular e fazer surgir no continente africano os novos dirigentes. Quer dizer que ele tem como objetivo de promover os novos dirigentes em África. Ora, um homem de telecomunicação que vai fazer uma fundação para promover os novos dirigentes na África torna-se uma casa de recomendação de todos os dirigentes africanos. Porque todos os dirigentes africanos, sobretudo os nossos em Angola, como nós soubemos, já acabei de falar há pouco tempo, que estão mais concentrados num aspecto folclórico que a realização efetiva, não é? Da resolução dos problemas da população. Então, eles vão automaticamente se apegar a organizações como estas, que é para limpar a sua imagem, como acontece com Paul Kagame, por exemplo, no Ruanda. Paul Kagame já está há anos e anos no Ruanda a dirigir o país, não é? Quer dizer, a limitação dos mandatos determinados pelos princípios democráticos, o Paul Kagame
Não respeita mais isso. Todos os anos, depois dos seus mandatos, ele vai sempre apresentar-se. E a comunidade internacional, tal como os Estados Unidos e a comunidade europeia, não estão aí, não estão ali para dizer que não, senhor, você não está a respeitar os princípios determinados pela democracia. Só são 2 mandatos, o senhor já está mais de 2 mandatos, sai fora e deixa a democracia respirar e que haja um outro dirigente. Ninguém cobra isso do Paul Kagame. Vocês sabem por quê? Porque Paul Kagame está protegido pela Fundação Mo Ibrahim. Essa fundação que tem praticamente como objetivo de promover os elóticos, não é? Os elóticos na África contra os bantus. O objetivo dessa instituição Mo Ibrahim é promover os novos dirigentes. Quais são os novos dirigentes? Eu vou vos dar um outro exemplo que talvez nós em Angola tenhamos escapado. Aconteceu no Quênia. No Quênia, o presidente do mandato passado era um bantu. Era um bantu. Mas, de repente, surgiu uma confusão no país promovida pelo atual presidente, o Ruto, contra o Kenyatta, que era o antigo presidente, que é bantu. Por quê? Porque esta organização Mo Ibrahim, sendo ela praticamente levada em consideração, e não só, é uma organização apoiada, vamos assim dizer, é apoiada pelos britânicos e pelos americanos, para poderem praticamente criar as novas elites na África, as novas elites que vão ser praticamente decididas por eles, não pelos partidos políticos e etc. Mesmo que aconteceu com o malogrado presidente José Eduardo dos Santos, para abandonar o poder. Se vocês verem bem, essa organização está lá dentro metida, quer dizer, pressionando para que aqueles que já não condizem mais nas suas políticas, não favorecem mais as suas políticas. Quais são as políticas? Enriquecer essas organizações, não é? Com os produtos brutos vindo desses países. Quando eles vejam que esses líderes políticos já não prestam mais atenção a essas organizações, então eles criam as artimanhas no sentido de se confrontar contra aqueles que eles já não querem que estejam no poder. Aconteceu com Laurent Gbagbo no Côte d'Ivoire, não é? Sendo essas organizações utilizadas pelo Ocidente, não é? Então eles levam em cabo as políticas do Ocidente. Quer dizer, o objetivo é nos trazer trazer para a África elites que vão se condizer como os elites dos anos 60, 70, 80, que estavam ao serviço praticamente do Ocidente. Ao serviço do Ocidente. Até hoje, muitos deles estão ao serviço do Ocidente. Então, Mo Ibrahim quer dizer que é um homem que foi praticamente dado a possibilidade de fazer esse negócio, não é? De chantagear praticamente os governantes ou os governos de certos países africanos para que esses governos se submetem a ele por causa da notação. Porque até os governantes que são bem notados são pagos por aí 3 milhões, se não me engano, de dólar por terem praticamente conduzido o seu país como se deve. Mas o critério da apuração desta fundação Mo Ibrahim tem a ver com a saúde, a liberdade. São uns dos critérios muito importantes que ele acha que se um país, os governantes de um país conseguirem melhorar a educação, a saúde, a liberdade, a democracia, então esses serão praticamente compensados. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você angolano que está a me seguir, ou mesmo seja lá o que se fala a língua portuguesa, se esses critérios forem verdadeiramente respeitados, perguntamos os angolanos, seja os que estão no país como os que estão no estrangeiro, esses critérios vocês acham que são respeitados, seja no tempo de José Eduardo e seja no tempo de João Lourenço? O critério da liberdade de expressão,
da liberdade de pensar, de empreender, não é? A liberdade de a liberdade de, vamos dizer, de expressão e os direitos à saúde, à educação, o direito à vida. Esses critérios são verdadeiramente respeitados em Angola? Esses critérios são verdadeiramente respeitados em Angola? Eu queria a vossa opinião. Em Angola, o direito à vida é respeitado? Se fosse respeitado, os angolanos não estariam a morrer de fome. Porque o facto dos angolanos estarem a morrer de fome significa dizer que não há o respeito ao direito do angolano como ser humano. Porque está na Constituição, artigo 1 e 2. Se o angolano não tem direito de ser considerado como ser humano, porque não pode se alimentar 3 vezes ao dia, o que eu já disse, estamos a criar seres com defeitos mentais. Porque quando um ser humano não se alimenta como deve ser, automaticamente o seu cérebro, a sua mentalidade fica defeituosa. E isto está apurado pelos cientistas. Agora, que sociedade é que está a se formar, ou sociedade é que está a se criar para o futuro? Uma sociedade doentia. Uma sociedade onde as pessoas vão ter problemas mentais, vamos dizer assim. Problemas de deficiência mental. Por terem mal alimentado quando eram crianças. E eu tenho dito que um país que se respeita, os políticos que nós temos e intelectuais que nós temos em Angola, se respeitassem pelo menos, poderiam praticamente expor o governo, não é? Nos tribunais internacionais, porque não está a respeitar o que está na Constituição. Não está a respeitar o direito dos angolanos a quem ele diz dirigir. Porque esses angolanos não alimentam-se em condições. A cesta básica aumentou de preço. Os salários que são pagos aos trabalhadores não compensam para pagar praticamente, não é? Para alimentar os filhos, as esposas, para dar uma vida digna às famílias. Então, está-se a atropelar o direito. E quando se atropela o direito, escuta-me bem, tal como o governo angolano tem estado a processar, a bem ou a mal, aos angolanos por não respeitarem as leis, que são praticamente exigências normativas, tal também a população, através dos seus representantes, deveriam julgar e queixar-se às instâncias internacionais ou não contra um governo que não respeita os direitos à vida dos angolanos. O que é que vocês acham? Isso é normal ou não é normal? Isto é normal. Para toda pessoa que tem uma pessoa consciente, uma pessoa que ainda, vamos dizer assim, a massa cinzenta funciona, não é? Alegoricamente dizendo, porque, não é? Funciona, deveria se questionar a esses princípios. Por quê? Temos um governo que condena a oposição, que persegue a oposição, que persegue a sociedade civil, que, enfim, todos são atacados. Há pouco eu disse que está a se organizar aí como é que se diz? Enfim, um ataque mediático contra analistas políticos e tudo. Enfim, todos políticos e não só intelectuais angolanos, não é? Para o assassinato de caráter. Tudo isso está a ser feito por quê? Porque o governo acha, ou o MPLA acha, não digo o MPLA no seu todo, mas aqueles carrascos do poder, aqueles que acham que sem poder não vão ser seres humanos, sem estarem no poder vão deixar de viver. No entanto, bom,
há muitos aspectos. Eu analisei alguns aspectos essa semana, fui ver que havia um general ou coronel que diz que foi suspenso, está a viver mal, não está, quer dizer, queixou-se nos jornais. Então é este medo que muitos têm de passar mal. Por quê? Porque não se implementa o Estado de Direito. Porque se nós estivermos de facto no Estado de Direito, mesmo estando suspenso ou não, os teus direitos serão respeitados pelo aquele que governa. O teu salário, enfim, tudo isso será respeitado. Não é respeitado porque não estamos no Estado de Direito. Porque quando você não satisfaz aquele que governa, ele te suspende e te retira praticamente o direito a salário, te retira todos os direitos sociais que você tem, te são retirados propositadamente para que você fique na miséria e isto sirva de lição aos outros para que não se ataquem àquele que dirige. Quer dizer, isto é contra princípios de direito. Mas se todos nós agora nos unirmos, lutar pelos direitos, eu não vou viver pelas molas daquele que dirige. Porque os direitos estão na Constituição e na lei, têm que ser respeitados. Se o Estado não respeita, coloca o Estado no tribunal e os juízes não vão estar ali para defender os direitos do partido ou do presidente do partido, mas vão estar ali para defender a lei, a Constituição, não é? O direito. E então o direito vai me ser devolvido e o Estado vai ser condenado a me pagar 2 vezes mais do que a burrice que ele cometeu ao suspender o meu direito. Estão a compreender? No Estado de Direito funciona e as pessoas se sentem dignas de serem chamados seres humanos. Mas no que se passa no nosso país, tudo é feito para que as pessoas não sejam vistas como seres humanos, como seres irracionais. E são tratados mesmo como seres irracionais. Por quê? Porque quando te suspende o direito de você pensar, o direito de você opinar, direito de você alimentar-se em condições, direito de você ter a saúde como se deve, o direito de você ter a educação como se deve, o direito de você viver dignamente, direito de você ter um salário digno da tua profissão, digno daquilo que você faz. Empreender, direito de você empreender e não ver o partido MPLA vir se meter no teu caminho para impedir praticamente o progresso do teu empreendimento. Meus amados, estaríamos não vamos dizer paraíso, mas quase um paraíso. Vocês estão a ver um Estado de Direito, o que traz para a sociedade, o que traz para o ser humano, o que traz para um angolano, o que traria para um angolano. É disso que nós estamos a falar. Por isso é que nós falamos, nós criticamos, nós demos praticamente as ideias para que esse Estado de Direito seja efetivo no país. Compreendam? Para que seja efetivo. Nós aqui não viemos para andar atrás dos teus likes de caneco, etc, etc. Mas sim para trazer para ti, não é, a maneira de como raciocinar, não é, como um ser humano. Não é? Raciocinar como um ser humano e ser combativo no sentido de recuperar os teus direitos, exigir àquele que governa, não é? Restituir os teus direitos, porque você é um ser, não é? Um ser na imagem daquele que te criou. Tem que haver um respeito por este ser. Por este ser. E nós falamos aqui para que esse respeito seja imposto àquele que dirige. Meus amados, por amor do céu, por amor do eterno, nós vos pedimos que saiam do fanatismo partidário, do fanatismo, do militantismo, não é? Saiam disso. Antes de você ser militante de um partido político, considera-te um angolano. E pense como angolano quais são os direitos que você goza como angolano. Por amor de Deus. Pensem isso. Pensem isso, dignifiquem-se. Pedimos ao angolano a dignificar-se como ser humano. Por amor do céu. Por amor do céu. Então, esse Mohamed, não é? Ibrahim, o trabalho dele, o objetivo dele é criar a nova elite nos países africanos. Ora bem, quem diz criar nova elite significa dizer que põe em perigo os que já existem.
E os dirigentes que sabem que estão a dirigir mal os países, que extorquem praticamente o erário público, que empobrecem um país quando o país é rico, têm medo que tenham maus notas desta instituição. Porque se eles terem as más notas dessas instituições, vão ser mal vistos na comunidade internacional. Porque essas instituições, já vos disse, o Mo Ibrahim, esta fundação institucional, é uma instituição praticamente que é apoiada pelos americanos e pelos britânicos. Significa dizer que quando ela conclui que estes governantes são maus, não respeitam e não executam os direitos da população que eles dirigem, então vai se dar o caso dessas instituições começarem a preparar alguém no país, ou alguns no país, que vão substituir aquele líder do país que eles atribuíram a má nota por não respeitar os critérios da boa governação. Que nós soubemos, entre aspas, que esses critérios da boa governação também têm a ver com corromper a mesma instituição. Entende? Quer dizer que é uma instituição que vive também da corrupção. Porque, se vocês verem, na governação de José Eduardo, mesmo que a alimentação era um Estado normal, mas os direitos da liberdade eram tais como estão no tempo de João Lourenço, mesmo que agora se diz que pioraram. Então os direitos humanos, vocês sabem, 15 mais 3 que foram presos ali, houve muitos ativistas e não só elementos da oposição que tiveram muitos problemas no tempo de José Eduardo. A liberdade era muito restrita. Então, como é que vai atribuir a boa governação aos governantes que privam o seu povo da liberdade de expressão, privam o seu povo de liberdade de pensar, privam o seu povo de liberdade de opinião, privam o seu povo de direitos de educação, saúde e alimentar, privam o seu povo do direito de viver. Para mim, esta nota do Mo Ibrahim, não condiz com a realidade dos factos que a nossa população e que os angolanos vivem. Então, para mim, é uma demagogia, não tem nada a ver. Eu ouvi um comentário a propósito desta nota, desta atribuição de nota de boa governação ao executivo. Alguém que dizia que sim, prontos, eu vou aqui tentar resumir. É o seguinte, quando nós dissemos isso, não significa dizer que o presidente João Lourenço não está a fazer absolutamente nada em Angola. Dizer isso seria demagógico. E se nós criticamos o partido no poder ser demagógico, então nós mesmos temos que nos abstrair, não é, de sermos demagógicos. É claro que o presidente João Lourenço tem estado a fazer alguma coisa. Tem estado, por exemplo, eu apreciei a inauguração do Hospital do Sumbe, se não me engano, essa semana. Um hospital bem apetrechado, com tudo dentro e etc. O problema agora, será que temos técnicos para isso? Porque o presidente João Lourenço, no discurso da nação, já lamentou a propósito de falta de técnicos. E que tem que se lutar para se formar técnicos capazes de manipular esses aparelhos. Bom, como costuma-se dizer, você não pode construir uma casa sem ver quanto é que você tem para acabar esta casa. Então, eu, para mim, acho que há um problema ali na diretoria dos hospitais de selecionar técnicos para enviar fora do país para a formação. Porque o critério que se utiliza no nosso país é um critério digno de mafiosos. No que sentido? Em vez de se enviar as pessoas que são fidedignas, não fidedignas no sentido fidedigno do diretor hospitalar, mas fidedigna porque são pessoas que já vêm a exercer há muito tempo, não é, naquela área. Pegar esses elementos e enviar para fora para serem formados e depois voltarem para Angola para exercer as funções que lhes é confiado. Não. Vai-se buscar o primo do diretor, esse é o método mafioso.
vai-se buscar o primo do diretor, vai-se buscar o sobrinho de não sei quem é, vai-se buscar a namorada, vai-se buscar não sei quem é. São esses indivíduos que são enviados para fora para virem se formar. E quando chegam aqui, não se formam como devem ser porque eles não têm conhecimento da área em que eles foram enviados. Não têm. Porque tem que haver um pré-requisito. O pré-requisito é a experiência na área em que ele vai se formar. E esse indivíduo não tem a pré-formação ou vamos dizer assim, nunca exerceu função naquela área, mas vai ser enviado para se formar. E quando chega aqui fora, ele fica só apenas a fazer de conta que está a ser formado. Tira fotografias para enviar no WhatsApp, que estou fora do país. A preocupação aí em Paris para comprar roupas e perfumes e não sei mais quanto, e etc, etc. Quando a formação acabar, e pronto, lhe entregam um papel para certificar que ele participou nessa formação. Não é um diploma, mas é um certificado que mostra que ele participou. Ele chega em Angola com aquele documento, entra agora para começar a trabalhar. Como ele não se formou de verdade, chega ali, não consegue fazer o trabalho que ele devia. É este critério mafioso que destrói praticamente o tecido da formação profissional que se deveria praticamente dar aos trabalhadores nas áreas em que se esperava melhorar. Então, o Presidente da República, não é? Em vez de utilizar os serviços da segurança do Estado só para andar atrás da oposição, atrás daqueles que criticam o governo, deveriam utilizar os serviços da segurança do Estado para praticamente entrar nos hospitais, em todos os setores dos serviços, para para praticamente denunciar esses tipos de comportamento. Porque senão o país nunca vai sair do buraco em que se encontra. Nunca vai sair do buraco em que se encontra. Vamos ter técnicos medíocres que não vão conseguir praticamente fazer aquilo em que o Presidente da República espera que seja feito, por causa desse método mafioso que se instalou nas instituições do Estado. Não sei se estou me fazer compreender. Então, o governo deveria velar sobre isso. O Presidente da República, já que ele é o chefe praticamente do Executivo, ele deveria ver isso, deveria ser muito atento a propósito dessa situação. Meus amados, termino esse ponto aqui sobre a Fundação Mo Ibrahim, ou seja, compreenderam que é uma instituição que existe para promover os novos quadros ou os novos dirigentes na África. E os novos dirigentes e os antigos dirigentes se sentem ameaçados, então têm que pagar, não é, a essas instituições para praticamente falarem bem deles, como aconteceu com Angola. Porque esta nota positiva atribuída aos governantes sobre a boa governação, é só vocês verem para o país e vão chegar à conclusão que não tem nada a ver com a realidade. Isso aqui é uma utopia, isso aqui é uma aldrabice, é praticamente, mais uma vez, fazer-nos nós os angolanos de burros, vamos dizer assim, de camelos. Isso aqui é a realidade, isso aqui é a realidade. Porque a realidade dos factos está na boca dos angolanos. E eu gostaria aqui, na minha modesta opinião, dizer que o Presidente da República devia se preocupar, em vez de estar a preocupar-se com organizações como estas aqui, para limpar a sua imagem, deveria se preocupar com os angolanos, porque o voto de confiança vem dos angolanos, não é? O critério de ser designado, não é, como um governante sincero e um governante que está a governar verdadeiramente como se deve o país. Este critério vem dos angolanos. São os angolanos que vão dizer que o presidente João Lourenço está verdadeiramente a dirigir. Não é o MPLA, seu presidente da República, com todo respeito e consideração que nós temos pela função que ocupas, compreenda a nossa amargura, compreenda a nossa tristeza como angolanos. É de nós que vai sair, não é, a apreciação da tua governação. Não é de fundação como Mo Ibrahim e outros, mas é de nós os angolanos. Nós os angolanos é que vamos dizer, sim senhor, o nosso presidente está a fazer algo. E isto começa
ao momento em que o Presidente da República nos escuta. A partir do momento em que o Presidente da República escuta o ponto de vista que nós temos, o que os analistas políticos praticamente trazem como ponto de vistas, não é? Os consultores políticos também, eu sou um deles, não? Que quando somos consultados para certas posições estratégicas e políticas, é claro que nós temos ideias a tecer, nós temos ideias praticamente a fazer compreender. Mas se não somos consultados, não somos tidos em conta, não somos respeitados, nós vamos fazê-lo aqui, através destes visores. Se escutar, escuta. Se não escutar, é teu problema. Porque as consequências virão depois. As consequências virão depois. Então, o Mo Ibrahim pode te felicitar. Pode dizer que você é o astro dos dirigentes. Mas se em Angola isto não corresponde à verdade, em Angola os angolanos vão continuar a tirar pedras, vão continuar a amaldiçoar, a dizer coisas que não são boas a teu respeito. E olha que isto também faz mal. Os cientistas já tiraram a conclusão que quando as pessoas falam muito mal de ti toda hora, estão a constituir uma ofensiva, uma energia negativa contra a tua pessoa. Então, um momento qualquer, isto vai se materializar-se na sua vida. Então, por isso é que você vê muitos líderes políticos que não queriam sair do poder. Saíram do poder com doenças graves. Depois de sair do poder, demoraram um mês, 2 meses ou um ano, morreram. Por quê? Porque saíram com energias negativas que o povo foi falando toda hora. Então, senhor presidente, nós temos experiência daquilo em que nós estamos a falar. Nós não somos crianças, nós não somos meninos, somos adultos. Eu aqui que vos falo sou um avô, entende? Sou um avô. Tenho netos, não são pequenos netos. Então, quando eu digo isto, digo porque eu quero ver esses meus netos amanhã em Angola, não é? A usufruírem do fruto daquilo que eu estou a fazer hoje, que é trazer para os governantes do meu país, não é? A análise daquilo que eles fazem, e se me consultarem para o meu ponto de vista, estarei de portas abertas, sim senhor, para trazer as ideias execuíveis para uma boa governação no nosso país. Compreende? Esta é a minha preocupação. E a preocupação de todo angolano que se respeita. Que um dia, quando fechar os olhos, os filhos e os netos que ficarem usufruem pelo menos os esforços que os seus pais fizeram para que Angola tornasse um país de liberdade. Um país onde a dignidade humana é respeitada e é considerada como prioridade naqueles que vão governar no futuro, e começando pelos aqueles que governam hoje. Entendem? É esta a nossa preocupação. Não falamos por falar. O nosso problema não é dizer que deixe estar, porque se nós dissermos que deixe estar, o nosso país vai ser praticamente governado no futuro pelos estrangeiros. Este é um dos complexos que eu, como analista político, não é? Como analista político também tenho. Porque eu vejo o que está a se passar em Angola, como se estivessem a preparar esse país para ser governado e dirigido pelos estrangeiros e não pelos autóctonos. E esta é a minha preocupação como um político, entende? Então, eu digo é mesmo complicado, é muito complicado, é triste. Então, governe pelos angolanos, senhor Presidente da República, não governe pelas fundações e instituições que têm certos critérios. Porque eu, para mim, esse Mo Ibrahim não o considero. Por que não o considero? Porque se fosse uma instituição real, uma instituição democrática, então não podia estar a promover o Paulo Kagame em tudo quanto é canto na África e nas esferas internacionais. Porque o Paulo Kagame tem tudo, mas menos o aspecto democrático. A democracia não existe no Ruanda. Então, não vamos aqui
nos mentir. Agora, o segundo ponto que eu queria aqui falar com vocês, meus amados. Angola na lista cinzenta do Gafi. É uma informação que nos veio e é muito... Não sei se vocês levaram o meu ponto de analisar sobre este primeiro ponto da atribuição de boa nota da Fundação Mo Ibrahim ao Estado angolano, não é? Aos governantes angolanos. Então eu termino isso, passo para o segundo ponto, que é o ponto Angola na lista cinzenta. Angola na lista cinzenta do Gafi. O que é isto? O que é isto, Gafi? Eu primeiro quero fazer a leitura do que se disse a propósito desta situação. Do que se disse a propósito desta situação. O que se disse a propósito dessa situação? Diz-se o seguinte. Angola regressa na lista cinzenta, quer dizer, já não estava nessa lista, agora tornou a voltar nesta lista cinzenta da Gafi. Eu vou vos explicar o que é a Gafi. Diz o seguinte: a inclusão de Angola na lista representa um sinal de alerta para bancos e instituições internacionais, instituições financeiras internacionais, instituições financeiras globais, não é? Internacionais, sobre o aumento do risco de operações financeiras com o país, podendo afetar o seu acesso a investimentos e financiamentos internacionais. O que significa dizer que poderemos passar de novo naquele estado em que, no tempo do malogrado presidente José Eduardo, passou-se um período arrasca em que sentiu-se a pobreza na pele, obrigando o presidente José Eduardo a ir na China para pedir milhões e milhões de dólares para a resolução da problemática da fome em Angola. Nós já estamos praticamente numa situação de fome e de miséria. Voltando de novo nesta lista da Gafi, Angola vai perder o direito de acesso e de privilégio aos investimentos e financiamentos internacionais. Agora, a questão que vocês devem estar a fazer é a seguinte: Dr. Cláudio, o que isso tem a ver? Tem a ver que não vai haver dinheiro em Angola. Já estamos no escassez do dinheiro em Angola. Então vai piorar ainda mais. Ou significa dizer que vamos entrar num período de recessão econômica. Já estamos a sentir o cheiro da recessão, que o próprio governo não quer dizer, mas já estamos nesse cheiro. Mas com esta informação, Angola voltando na lista de Gafi, automaticamente as instituições internacionais financeiras globais, de investimento e etc., perdem confiança em Angola e Angola não poderá mais emprestar dinheiro nessas instâncias. E por que Angola voltou nesta lista de Gafi? O que é a Gafi? Ou o Gafi? Vamos aqui, eu quero aqui com vocês vos fazer compreender o que é isto, não é? O Gafi. O Gafi não é mais nem menos um organismo de ação financeira mundial que tem como objetivo de controlar o branqueamento de capital
e do financiamento de terrorismo. Escutem as duas coisas. Gafi tem como objetivo de controlar o financiamento de capital, porque tem países mafiosos que branqueiam praticamente o capital deles. Ok? E essa organização Gafi tem como objetivo de controlar todos os países no mundo para não branquearem os seus capitais financeiros. E também o segundo critério, eles têm como objetivo de controlar esses países a não financiarem as atividades terroristas. Bom, mais o quê? E nos diz que ele define as normas internacionais que visam a prevenir as atividades ilegais, não é? Ilegais e prejuízos que causam à sociedade. Quer dizer, as atividades ilegais e os prejuízos dessas atividades que causam na sociedade. Agora, a pergunta é simples. Por que Angola está nessa lista de novo? Já esteve, saiu. Por que voltou? A resposta é simples. Angola volta nessa lista e já não vai ter mais confiança da comunidade global financeira internacional. Os empréstimos de Angola, se hoje equivalem praticamente à restituição de 2% ou 5% ou 10%, se Angola insistir, pode vir a valer 20%. Isso quer dizer que empresta na comunidade internacional 20 milhões para desenvolver, por exemplo, 30 milhões. Estão a compreender? Então, com os líderes políticos que nós temos, que não se preocupam com aquilo que diz respeito ao bem-estar dos angolanos, eles não lhes importam emprestar 20 milhões e desenvolver depois 30 milhões. Não lhes importam. Enquanto que os outros no mundo emprestam 20 milhões e desenvolvem 21 milhões. 21 milhões. Quer dizer que 1 milhão a mais. E Angola vai ter que desenvolver, por exemplo, 10 milhões a mais, 8 milhões a mais. Por quê? Porque se encontra numa lista de contrabandistas. Porque quem está na lista de Gafi é um país contrabandista. Lembram a situação que se passou há meses atrás? Durante esse ano todo, ouvimos as problemáticas de que Angola está metido com tráficos ilícitos de drogas. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Onde o ministro do interior foi acusado pelas pessoas de participar nesses grupos. Ou, enfim, todos nós ouvimos os gritos que vieram do interior do país sobre o tráfico ilícito. E nós fomos avisando que Angola tem que ter muito cuidado. Muitos observadores, analistas políticos angolanos, foram avisando ao governo que você vai criar problemas. Mas o governo nunca tomou medidas no sentido de lutar contra o tráfico ilícito no país. Até aqui, que medidas é que vocês ouviram que o nosso governo angolano tomou contra os tráficos ilícitos de drogas em Angola? E muitos até, esses que são chamados como empresários da juventude em Angola, estão nessa lista. Apanhou-se um avião em São Tomé, no Guiné-Bissau. São Tomé é um país sério. Em Guiné-Bissau, um avião que trazia heroínas praticamente vindo do Brasil. Tinham que deixar uma metade em São Tomé, desculpa, não é São Tomé, em Guiné-Bissau, e outra metade viria para Angola. Apanhou-se um barco, a comunidade internacional apanhou um barco vindo de Angola, com toneladas de droga. Barco vindo de Angola. Como é que este barco tracou em Angola e carregou drogas? A segurança do Estado não teve conhecimento.
Por isso é que eu digo que a nossa segurança de Estado está a ser distraída para caçar praticamente pessoas que criticam o governo, para praticamente desfazer-se dos princípios democráticos, lutar contra a oposição, apenas para a oposição nunca ficar no poder, para nunca chegar no poder, lutar contra analistas políticos nas redes sociais e, enfim, nas esferas internacionais. A nossa segurança para isso ela presta. E procurar aquela pessoa que lá em Luanda criticou e tal, ou um jurista que na TPA criticou o governo, ou há dia vimos aí 2 acidentes, um é de Ismael Mateus e outro é do William Tonet. Nós sabemos como é que o modo de operação da segurança do Estado. Não nos vem aqui com brincadeiras de criança, porque criança não somos, pá. Mesmo que aqui a nossa carinha é tipo uma carinha de um jovem, mas não temos nada de jovem, pá. Entendem? Entendem o que nós estamos a dizer? Então escutem bem o que nós estamos a dizer. É o mundo operante da segurança de Estado. É o mundo operante da segurança de Estado. Agora, compreendemos também que não é compreender coisa nenhuma. É o seguinte, em vez da segurança do Estado ficar a perder tempo, a correr atrás de pessoas que criticam, por exemplo, nós estamos aqui a tecer as críticas contra a má governação e as atitudes negativas dos nossos governantes. Significa dizer que queremos abrir o olho dos nossos governantes. Queremos que os nossos governantes sejam sérios na maneira de dirigir o país. Agora, você é um indivíduo da segurança do Estado, vai vir atrás de uma pessoa que estiver a dar essas opiniões, enquanto que os traficantes de droga em Angola estão a prosperar. Razão pela qual, como vocês da segurança do Estado dormiram ou são cúmplices nesses negócios, não é? O que aconteceu? A comunidade internacional viu que esses governantes são cúmplices com tráficos de droga, são cúmplices com o branqueamento de capital. Por isso é que Angola voltou na lista do Gafi, fazendo com que a comunidade internacional agora feche as portas a Angola. Porque é um governo ou um Estado narcotráfico. A culpa de quem? Do Presidente da República. Mas o Presidente da República confiou a segurança do Estado. O Presidente da República confiou a SIC. O Presidente da República confiou a segurança militar. O que a segurança militar de Angola e a segurança civil de Angola, o que a SIC de Angola não conseguiram fazer para proteger o nosso país e entrar na lista de narcotráficos? Porque na Gafi só entram os países considerados como narcotráficos. Estão a compreender? Por que a nossa segurança do Estado não operou? Em vez de estar aqui a andar atrás de pessoas que criticam, pessoas que omitem a opinião sobre as questões ligadas ao nosso país, deveriam estar a proteger o nosso país contra esse tipo de vamos dizer assim, de atividades ilícitas. Temos jovens em Luanda, que vivem do tráfico ilícito de drogas. E esses jovens têm ligações com a segurança do Estado, com a Polícia Nacional, enfim, com tudo quanto é máfia que se verifica em Angola. Por isso que Angola voltou a estar nessa lista da Gafi. Angola volta de novo na lista da Gafi como um país narcotráfico, que branqueia capital. A comunidade internacional, ou as esferas internacionais, as organizações internacionais financeiras globais vão fechar a porta a Angola. Porque Angola quer viver de narcotráfico, então isto é uma ilegalidade nacional e internacional. Então a comunidade internacional não quer fazer parte de um regime narcotráfico. Agora, para mim, a minha modesta opinião,
Vi aí o Presidente da República mexeu com algumas estruturas, exonerou o diretor-geral da SIC e nomeou um outro, não é? Acho que talvez é por causa mesmo disso que o Presidente da República exonerou o que estava lá. Quer dizer que todos esses indivíduos não estão a ajudar o Presidente da República a exercer como se deve a sua função. É aquilo que nós temos falado ao Presidente da República. O Presidente da República tem que compreender que está rodeado de indivíduos, não é? Que só estão ali para aumentar, não é? Mais uns zeros nas suas contas bancárias. O Presidente da República não está rodeado de gente sincera, de gente com um espírito de estadistas, com gente que, na verdade, querem implementar, não é, a política do Presidente da República. Está metido com gente que usa o Presidente da República para se enriquecer. Esta é que é a realidade. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, doutor Cláudio, também ali você, sinceramente, ali você estás a querer bajular e não sei mais quanto. Como é que é? Ele sabe, sim senhor, o presidente sabe, sim senhor. Meus amados, eu não confirmo se o Presidente da República faz parte desta pouca vergonha. Desta pouca vergonha. Mas sendo Presidente da República, Presidente do nosso país, não é? Eu ponho praticamente... e nem devo mesmo, entendes? E nem devo mesmo. A realidade é que esses indivíduos aproveitam-se da posição que eles ocupam junto do Presidente da República para fazerem os contrabandos de combustível, narcotráfico, branqueamento de capital. Estão metidos em tudo. Mas é claro que o Presidente da República, sendo o Presidente da República, tendo a segurança do Estado, através do general Miala, deveriam desmontar esses grupos todos. E no país devia haver uma lei. O narcotráfico devia ser considerado como passivo a fuzilamento. A fuzilamento. Porque o narcotráfico estraga, não é? Aumenta mais a debilidade mental dos angolanos. Isso é destruir a mente da juventude. Que país é esse que nós estamos a construir com jovens drogados? Drogados por quê? Porque no governo temos indivíduos que acham que comercializar droga é algo normal. É algo normal. Então o Estado angolano deveria, através dos serviços secretos, através da SIC, através dos serviços de informação militar, através de todos cidadãos, não é? Darmos a mão ao governo na luta contra esses indivíduos. Denunciá-los para que não se veja mais esse tipo de práticas no país. Agora, veja onde é que nos levou. Veja onde é que nos levou. Na GAFI. Angola agora é considerado como um país narcotráfico. Os jornalistas da TPA poderão vir com histórias. Não, é porque... É mentira. Eu vou ler aqui. Para que serve a GAFI? A GAFI é um grupo de ação financeira, não é? Internacional. É um organismo mundial de controle de branqueamento de capital e do financiamento do terrorismo. O que significa dizer que eles já notaram que o branqueamento de capital que se faz no nosso país, nesses tais chamados generais, e muitos deles, o general Miala conhece esses generais que andam a fazer essas brincadeiras. Por favor, prenda-nos esses gajos e apresenta no coisa, como é que se diz, na televisão, para servir de exemplo aos outros. Por que não se faz isso? Em vez de correr atrás dos ativistas que só falam, mas não fazem nada de mal contra o Estado. Não fazem nada. O que é que os ativistas fazem de mal? Os ativistas apenas pronunciam-se, acusar, tem aqueles que são investigativos, que investigam para saber se é verdade ou mentira.
O general Miala, através da segurança do Estado, estaria bem servido através desses ativistas. Porque quando os ativistas controlam, denunciam uma coisa, estão praticamente a dizer para o general Miala que, olha, está aqui, estamos a te dar as informações para você aprofundar. E o general Miala fazia o quê? Aprofundava essas informações e como são informações contra o Estado angolano. Por quê? Porque fomentam o narcotráfico em Angola, o branqueamento do capital em Angola. Então, estaria de par a passo com os ativistas. Não achando os ativistas como colaboradores, como está a se fazer hoje, mas sim através das suas denúncias na praça pública. Essas denúncias na praça pública, pegava nessas denúncias e investigava, para, em vez de investigar o ativista para lhe fazer mal, pega nas informações que o ativista deu e investiga para encontrar quem é esta pessoa que está praticamente a participar nessas atividades ilícitas. Mas não. Os ativistas denunciam, analistas políticos denunciam, os consultores políticos denunciam, jornalistas denunciam, a sociedade civil denuncia, os partidos da oposição denunciam, a segurança do Estado nem quer saber. Nem quer saber. Só fica à espera. Se o presidente da República disser aquilo que eu estou a ouvir é o quê? É ali que eles vão se mexer para tentar fazer qualquer coisa para dizer no presidente. Senhor presidente, encontramos isso aqui. Senhor presidente, quer dizer, o presidente da República está a ser muito aldrabado pelas pessoas que trabalham com ele. Está a trabalhar com gente manipuladora e mentirosa. Por isso é que o nosso país está cada vez mais a entrar num buraco sem saída. Agora, entrando na lista do Gafi, significa dizer que Angola foi considerado como um país de narcotráfico, um país que branqueia o capital, um país de branqueamento de capital. Quer dizer que os libaneses, senegaleses, indianos e outros gajos entram em Angola, pegam, quer dizer, branqueiam os dólares e os kwanzas em Angola, evacuam esse dinheiro fora, e os nossos generais, muitos deles estão dados com esses libaneses. Por isso é que vocês vejam que esses libaneses têm petulância, eu vi aí no Fala Angola, têm petulância de agredirem angolanos, faltar respeito aos angolanos. Por quê? Porque por detrás deles estão os generais. Estão os generais. Qualquer coisa ele pega no telefone, liga no general telefona para a SIC e SIC abafa o caso desse estrangeiro. Então, tudo isso são coisas que o general Miala, a quem, apesar dos pesares, fizemos ainda um pouco de confiança no sentido de tentar organizar, ajudar o presidente da República a organizar as coisas, deveria se pegar a esses gajos. Deveria se pegar a esses gajos. Então, é o seguinte, eu acho que em vez de correr atrás dos ativistas para os fazer mal, aqui está o grande trabalho que agora o general Miala tem de fazer sair Angola nessa lista. O senhor presidente da República vai ter que dizer no senhor Miala, no general Miala, eu te dou 3 meses, eu quero ouvir que Angola saiu fora dessa lista. Me prender todos esses gajos que estão no tráficos ilícitos, não é? No narcotráfico em Angola e Luanda, esses miúdos todos ali que nós vimos ali, kuduristas e que ficam aí a falar à toa nas redes sociais, que foram denunciados pelos Genas e não sei mais quanto, todas essas cambadas, pegar todos esses indivíduos, cadeia com eles e fazer Angola sair fora dessa lista. Só assim que nós vamos respirar de novo e Angola vai poder pedir empréstimos financeiros na comunidade internacional e quando for para desenvolver, vai desenvolver com pouca percentagem. Estão compreendendo? Desenvolver com pouca percentagem. Por quê? Porque não está na lista do Gafi. Compreenderam? Este é algo muito difícil. É muito difícil. O presidente da República, ao ouvir essas coisas, não é? Ao ouvir que Angola está nessa lista, eu acho que o sono do presidente acabou. Só vai poder agora contar com BRICS. E BRIC ele não está, por causa da confiança aos americanos.
vai poder contar com a China. E a China já começou a dar voltas. O presidente da República esteve lá para pedir 500 milhões de dólares. A China não deu. Então, se a China não emprestar Angola, quem mais vai emprestar Angola? A comunidade internacional ou os organismos financeiros internacionais. Angola está na lista do Gafi, acabou. Acabou. Perca de confiança a 100%. Tudo vai se complicar. A fome vai aumentar em Angola. A miséria vai aumentar. E tudo aquilo que o presidente está a pensar fazer de urgência, vai haver complicação. Tudo por quê? Porque brincou-se. Brincou-se quando estava a se falar que a atividade ilícita do narcotráfico em Angola, não se fez nada. Nem a polícia mobilizada, nem a segurança do Estado mobilizada. Toneladas de drogas saíram do porto de Luanda. Toneladas de droga entram através do aeroporto, através dos aviões. E todo mundo sabe quem são os generais que fazem esses tráficos. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Um deles é aquele que anda a espalhar dinheiro na praça para se fazer promover o seu nome. Então, por que o general Miala não atua? Eu acho que para limpar Angola dessa lista, o presidente da República vai ter que contar a 100% com o general Miala. E o general Miala vai ter que montar vai ter que montar sistema onde vai trazer à praça pública todos, não importa quem é o general, não importa quem é o comerciante, não importa quem é o estrangeiro, mas o general Miala vai ter que lhes trazer na praça pública para trazer de novo a credibilidade ao nosso país e ao presidente da República e para fazer com que Angola saia nessa lista. E não só, a Assembleia Nacional tem que aprovar uma lei que o tráfico ilícito de produtos ilícitos, tal como branqueamento de capitais, tal como narcotráfico em Angola, seria um crime, não é? Um crime passível do fuzilamento. Não há mais outra coisa a dizer. Passível do fuzilamento. Só assim é que nós vamos libertar Angola, não é? Do controle desses traficantes de droga. Muitos deles são jovens que estão ali, muitos deles são kuduristas. E eles não têm vergonha de identificar-se neste tráfico de droga. Quantos é que já foram denunciados pelo Jornal de Angola e pelas revistas? E a segurança do Estado não faz nada. Nem a segurança do Estado, nem as autoridades fazem nada. Como a comunidade internacional viu que o Estado angolano não tomou medidas, então pôs o Estado angolano na lista cinzenta do Gafi. Queria falar também sobre a questão do censo. O censo, sendo uma atividade com objetivo de registrar o número da população exata em Angola, porque é através de termos um número exato que outras políticas vão sucedendo-se. A política familiar, a política de restribuição, vamos dizer assim, dos direitos iguais, não? A implementação dos direitos iguais, queria dizer. E não só. Há muita coisa que depende do censo populacional. Quando o censo populacional não é exato, então vamos implementar políticas sem exatitude. Quer dizer que uma política que vai discriminar uma franja da população, porque não foi contada no censo. Então já há anos que Angola não sabe quanto nós somos. Até porque, com a invasão estrangeira em Angola, fica difícil saber quanto nós somos.
Então, não foi mal se pensar o censo, mas o grande problema, e como sempre tem sido, é a organização. É sempre meter, não é? Deixar pessoas que não têm nem experiência, nem a seriedade, levar a cabo as políticas confiadas pelo governo. Nós, desde que o censo começou, há muita reclamação. Há reclamação dos jovens que ficam sem alimentar-se, nem têm direito dos dinheiros que lhes era prometido para apanharem táxis e etc. Agora aumentou-se mais um ano, mais um mês, aliás, para o censo. Por causa dessas falhas todas, a oposição veio dizer: vamos, de facto, seria melhor interromper o censo porque começou mal e está em maus lençóis, não vai poder praticamente nos trazer os resultados esperados. E com toda a razão. E com toda a razão. O que nós achamos que, quer dizer, por falta de uma boa organização, há um fiasco no censo populacional. E se continuar a levar dessa maneira o censo, vai-se trazer falsos números. Falsos números, quer dizer, vai-se inventar um número daquilo que nós não somos. Um número que não corresponde à totalidade dos angolanos. E se trazer um número que não corresponde à totalidade dos angolanos, o resto das políticas também vão ser erradas. Porque não corresponde o número exato dos angolanos. É ali onde está a seriedade. É ali onde está a seriedade. E eu acho que é tempo dos dirigentes serem um pouco mais sérios nisso. Eu não quero muito... porque o censo populacional todo mundo sabe o que é. Que haja mais equipes, que haja mais... que se possa motivar mais os jovens e que esses jovens possam ter direito a alimentar-se como se deve, que esses jovens possam ter direito ao dinheiro de táxi para deslocarem-se na área onde devem se deslocar. Já ouvimos falar a problemática dos tabletes. Os tais tabletes fizeram as pessoas passarem pela formação inutilmente, enquanto que é muito mais fácil manejar o tal tablete. Quer dizer, há muita... Quer dizer, próprio mesmo do próprio regime. Quer dizer, pouca organização, fiabilidade, seriedade. E as coisas são levadas sempre na brincadeira. Epa, vamos lá deixar estar, epa, enfim... Epa, não é assim tão grave que isso. Nunca se leva nada a sério. É sempre, não é grave. Epa, isso não é grave. Não seja muito sério também, pá. Epa, desconta isso e tal. E a vida vai andando e não sei mais quanto. E vamos fazendo coisas sem seriedade e o futuro fica comprometido. Porque os que estão no poder nesse preciso momento não estão a levar as coisas sérias. É uma tristeza de facto. É algo que é lamentável. É mesmo lamentável. E esperemos que, de facto, tenhamos outra política a aplicar no sentido de que se possa realizar o censo seriamente, e que possa se chegar praticamente a resultados. Queria falar sobre a comunidade internacional que não se pronunciou ainda a propósito das eleições. Mas antes de falar isso, meus amados, quero também salientar, porque estamos ainda em Angola, salientar a questão da reunião de conselho
a reunião do Conselho da Honra do MPLA que se realizou essa semana. Soubemos que há muitos e muitos problemas dentro do MPLA. Temos muitos e muitos problemas dentro do MPLA. Uma delas é a divisão. A divisão que está a surgir, que surgiu meses passados, com o pronunciamento de que o comitê, o Conselho de Honra do MPLA tinha retirado a confiança ao presidente João Lourenço, e retirando a confiança ao presidente João Lourenço, tinha praticamente decidido de expor ou atribuir essa confiança a um outro possível candidato dentro do MPLA. Isso trouxe muitos problemas, divisões, guerras, lutas. O presidente João Lourenço ativou os CAPs, que os CAPs começaram a fazer a promoção negativa contra o Dilma Trouxe, porque o Dilma Trouxe foi a pessoa que foi enfrentar-se ao presidente da República para lhe dizer essas verdades, e que o presidente João Lourenço achou melhor também defender-se. É normal. Eu tinha dito que a ação do presidente João Lourenço é uma ação normal para todo e qualquer político, qualquer ser humano que não quisesse sair do poder, como o presidente João Lourenço não quer sair do poder. Ainda essa manhã ouvi o nosso analista, um dos nossos analistas políticos, o Mulaza, dizer que o comportamento do presidente João Lourenço mostra que é alguém que não quer arrumar as malas para sair de casa. Então não podemos ter outra opinião a não ser a opinião de considerá-lo sempre como presente na esfera política por enquanto. E é isto. Então, sendo ele uma pessoa que quer continuar no poder, é claro que ele tinha que arranjar uma maneira ou outra para defender a sua posição. Nesse aspecto, ninguém pode criticar o presidente João Lourenço. Ele é homem. Então, como homem, não admitiu que ameaçassem o seu projeto de querer continuar no poder. Mas agora o grande problema é que esse continuar no poder é lícito ou ilícito. Esse é o que é o grande problema. Porque o artigo 120 está a trazer muitos problemas dentro do estatuto do MPLA. Porque a luta é pôr de novo esse estatuto para que o presidente João Lourenço possa continuar no poder. Então, o Conselho de Honra do MPLA acha melhor que o presidente João Lourenço tem que terminar o seu mandato, terminar mesmo, nem mais ser presidente do MPLA, nem mais ser presidente da República, sair fora e deixar o poder para outra pessoa. E há muitas narrativas que dizem, e muitas observações políticas que dizem que questionam, eu também me questiono. Será que esta posição do Conselho de Honra do MPLA tem como objetivo de democratizar o MPLA ou tem como objetivo apenas de meter alguém lá que vai dirigir o MPLA com o intuito dos interesses do Conselho de Honra do MPLA? É esta questão que todos os analistas políticos se questionam. E a população lúcida também se questiona. Será que o Conselho de Honra do MPLA quer substituir o presidente João Lourenço para pôr em alguém, seja o Nandô ou o Higino Carneiro, que vai continuar com a política de fazer o que esse Conselho de Honra quer? Ou será que o Conselho de Honra quer democratizar o partido? Porque se o Conselho de Honra quiser democratizar o partido, eu sou um dos primeiros que apoio o Conselho de Honra. Mas se estrategicamente o Conselho de Honra quer apenas
substituir o João Lourenço para pôr alguém que vai ser carrasco da democracia, que vai ser alguém que não vai democratizar o país, ou aliás, democratizar o MPLA, e todos nós sabemos que se o MPLA não for democratizado, então o país nunca será democratizado. É esta a realidade. Então, o nosso conselho é que o conselho dos veteranos ou de honra do MPLA lute para democratizar o partido. Lute para que as múltiplas candidaturas dentro do partido sejam possíveis. Que o partido não seja utilizado a favor de um candidato contra os outros. Ganhe aquele que os militantes do MPLA, espontaneamente, livremente, democraticamente, vão praticamente eleger. Não façam como aconteceu na JMPLA, onde muitos dos candidatos, muitos dos jovens do partido apareceram a dizer que foram obrigados dentro do partido a apoiarem só um candidato. E todos esses candidatos do JMPLA que ganharam as eleições nas províncias são candidatos recomendados pelo partido. Quer dizer que essa mania de nomear os candidatos segundo aquilo que o partido acha que tem que ser e obrigar os militantes a apoiarem esse candidato, e mesmo que os militantes não apoiarem esse candidato, os votos são falsificados para esses candidatos passarem, são métodos de tempo de pedra, métodos selvagens, métodos indignos de uma democracia. E é isso que faz o MPLA estar retógrado, um partido retógrado no que concerne a democracia. Porque não deixa as mentes dos seus militantes funcionarem independentemente. Se isso significa que os quadros do MPLA também não fazem confiança aos militantes do MPLA. Por isso é que eles obrigam eles a terem que apoiar um contra os outros. Porque se os quadros do MPLA, ou o Biro Político do MPLA, o Comitê Central do MPLA, respeitasse os militantes do MPLA e considerasse que os militantes do MPLA são dignos de confiança, são seres humanos, são seres livres, têm o direito constitucional, ou estatuário, aliás, e também da própria Constituição como angolanos, de decidirem o que querem do seu partido, não haveria esse tipo de comportamentos. E este comportamento dentro da JMPLA quer dizer que são juventudes que estão a ser já mal formados, que vão crescer com esses hábitos, quando amanhã estarem no Comitê Central ou no Biro Político, vão reproduzir esses hábitos, e é assim que o MPLA nunca vai sair do seu demônio, praticamente deste demônio anticonstitucional e mesmo democrático. Este é que é o grande problema. Quer dizer que é um grande trabalho. É um grande trabalho. Eu digo verdade, meus amados. O MPLA tem um grande trabalho para democratizar democratizar os quadros, os militantes, o seu próprio partido, as estruturas do partido. Tem que ter um líder democrático comprometido com a democracia e a liberdade do próprio MPLA. Porque se o MPLA não for livre, não exercer a liberdade dele mesmo, nunca vai transmitir essa liberdade fora. Então, houve essa reunião do Conselho de Honra do MPLA com o presidente do partido, João Lourenço, e já começamos a ouvir aí alguns ecos como quais o presidente João Lourenço disse
que o que está a se falar dele, o que está a se falar dele no sentido de que não quer deixar respirar a democracia dentro do partido, está a querer passar mais tempo, enfim, tudo que está a se falar contra ele no partido, o presidente João Lourenço diz que se está a se falar desta maneira do partido, é porque o partido é visto como muito importante, por isso é que se fala do partido. Porque se o partido não fosse importante, não pudesse falar dela. É claro, é um partido que está a dirigir o país, tem que se falar dele. Então, enfim, não foi. Eu acho para mim que não é um argumento válido. Não é um argumento válido. Esperemos, vamos ver o que é que essa reunião com o Comitê de Honra vai trazer. O que é que essa reunião do Comitê de Honra vai trazer? Porque os angolanos esperam muito. Os angolanos esperam muito deste Comitê de Honra, este Comitê de Honra que se reuniu com o presidente João Lourenço. Bom, já a picada que nós ouvimos no circo das informações, que alguns quadros do partido já estão a comentar, não é? Já estão a comentar sobre a participação do Gino Carneiro e do Nandô. Bem, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Meus amados, vou fazer mais tarde talvez um recapitulativo dessa reunião do Conselho da Honra do MPLA com o presidente João Lourenço. Vamos ver o que é que adveio deste Conselho de Honra. Não vamos deixar também de falar aqui que a FPU reuniu, os 4 líderes reuniram para um comunicado de imprensa. O que nos ficou praticamente marcado desse encontro foi que reiteraram a confiança depois do reconhecimento do para já servir Angola. Os três partidos reiteraram, e os 3 líderes reiteraram a confiança de continuarem juntos nesse projeto de Frente Patriótica Unida até 2027. E 2027 eles vão ver depois o que eles vão fazer. Então não há muito a falar, senão alguns pontos que vocês que seguiram isso essa semana viram como é que foi praticamente dito, ou como é que foi observado. Então, passo para um outro ponto que eu acho que é muito importante a desenvolver com vocês. Esta semana vimos os deputados da UNITA abandonarem a comissão que foi criada com o intuito de se criar a futura composição da Comissão Nacional Eleitoral. O que aconteceu? O que aconteceu é que vocês têm que compreender que essa comissão é muito importante, porque é ela que vai nomear praticamente os composantes da Comissão Nacional Eleitoral, que vai fazer com que não se repita os mesmos erros que se repetiu nas eleições passadas. E todos nós sabemos que nessa comissão eleitoral o MPLA tem querido praticamente impor ser a maioria, porque sendo a maioria,
quando haver votações dentro dessa própria comissão sobre um aspecto ou outro, o MPLA vai sempre impor o seu ponto de vista porque ele é a maioria. Mas isto aconteceu nas eleições passadas porque o MPLA tinha uma maioria e a UNITA não tinha o número de deputados que tem hoje. Então, reuniu-se recentemente essa comissão da Assembleia Nacional para apurar-se praticamente a composição dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, com o âmbito de haver uma nova estrutura em função dos resultados das eleições. Só que o MPLA achou melhor continuar a impor dentro da Comissão Nacional Eleitoral os seus 9 representantes. Mas a lógica mostra que não pode mais ter 9 representantes porque não tem os mesmos números de deputados que ele teve no passado. Muito pelo contrário, quem tem que aumentar o número de representantes na Comissão Nacional Eleitoral é a UNITA, porque a UNITA teve um número superior de representação em relação à legislatura passada. Isto aqui, qualquer cabeça fértil, qualquer pessoa educada, qualquer pessoa com princípio, qualquer pessoa humana, compreende que sim, esta é a lógica. A lógica é, se eu tenho 9, porque na legislatura passada eu tive um número considerável, que me deu o direito de 9. Mas nessa legislatura, eu já não tenho mais esse número. Quer dizer que tenho número a menos. Como tenho número a menos, vou perder 2 ou 1 nessa comissão. Essa é a lógica de gente civilizada. Essa é a lógica de gente que tem massa cinzenta. Essa é a lógica de uma pessoa, de todo e qualquer democrata. Mas o MPLA, quando as pessoas acusam o MPLA que não é um partido antidemocrático, vêm os cães enviados nas redes sociais para faltarem respeito às pessoas, para quererem criar dificuldades, etc. às pessoas, porque as pessoas falaram que o MPLA é um partido antidemocrático. Ora viva, este é um comportamento de quê? É um comportamento democrático ou antidemocrático? Os próprios juristas do MPLA já não conseguem analisar as coisas no aspecto jurídico, na letra jurídica. Eles analisam as coisas no aspecto político, quer dizer, são juristas politizados. Não são mais juristas. Porque os juristas do MPLA que deveriam dizer ao MPLA, meus camaradas, não fazem confusão. Vocês tinham 9 porque vocês tiveram um número X. Agora, nessa legislatura, vocês já têm menos. Como têm menos, também na comissão vocês vão ter menos. É a lógica. Mas não. Diz o quê? Diz que os membros da comissão conjunta na especialidade da Comissão Nacional Eleitoral, da UNITA, abandonaram a reunião conjunta na especialidade para recusar a proposta da nova composição da Comissão Nacional Eleitoral, que não obedece aos resultados eleitorais de 2022. O MPLA impõe à UNITA que ela tenha apenas 4 mandatos. Quer dizer que o MPLA está a impor à UNITA que tem que ter só 4 mandatos. E a UNITA diz, não, espera lá, vamos ter um mandato de 4 como? No passado nós tínhamos menos votos, tínhamos 4. Agora temos, nessa legislatura, temos mais votos. É claro que temos que passar para 5 ou para 6. Como é que vocês vão nos exigir ficarmos com os 4 da legislatura passada? Não tem lógica. Mas o MPLA impõe, diz que não, vocês têm que controlar sempre com 4. E quanto a nós, o MPLA, vamos ter 9. Apesar da UNITA
Quer dizer, ele impõe isso, apesar da UNITA ter ganho 39 deputados a mais. A UNITA ganhou nessa legislatura, de 2022 para cá, ganhou 39 deputados a mais. Se quando tinha menos de 39 deputados, tinha 4 representantes na Comissão Nacional Eleitoral, CNE, CNE, agora que aumentou 39 deputados, vocês, na vossa lógica, acham que a UNITA tem que continuar só com 9 representantes na Comissão Nacional Eleitoral ou tinha que aumentar? É claro que tinha que aumentar. É claro que tinha que aumentar. Essa é a lógica. Mas o MPLA diz, não, não pode aumentar. Vocês têm que continuar só com 4 deputados. Epa, estamos perante a pessoas que se comportam como crianças mimados. Esse é um comportamento de criança mimado. Vocês lembram, todos vocês lembram, quando eram criança, tínhamos sempre um nosso irmão menor. O nosso irmão menor que gostava sempre de... Quando ele me vê a jogar com um jogo vermelho, ele vem e te caçumbula o jogo vermelho. Quer jogar com aquele jogo vermelho. Grita, chora. A mãe vem e diz, não, filho, deixa estar. Dê só esse brinquedo vermelho no teu irmão. Você já é mais velhinho e tal. Tira o outro. Você deixa o brinquedo vermelho no teu irmão. Você vai buscar o brinquedo azul. Ele deixa o vermelho, vem no azul que você tem. Vai chorar, vai gritar. A mãe vem, não, filho, deixa o azul para teu irmão, vai só buscar o vermelho. Quer dizer, o irmão mais velho não sabe se é o azul que vai buscar ou o vermelho que vai jogar. Quer dizer, um mimoso do caneco. Quer dizer que todo mundo lhe compreende porque é criança. É esse comportamento que os deputados do MPLA têm. Estão a compreender? Este é o comportamento que o deputado do MPLA tem. Se o outro teve 39 deputados a mais, vais lhe obrigar a continuar sempre com 4 deputados e você que diminuiu de deputado, continua com 9 deputados? Isso é praticamente fazer os outros de estúpidos ordinários, fazer os outros de idiotas. Não, temos que sair dessa lógica. Essa é a lógica de beligerantes. Quer dizer, um gajo sabe, tudo está comigo, eu que mando o país, tudo, enfim, se você aceita, não aceita, se não aceitar, manda, enfim, vai lá para o lixo e tal, enfim. Essa é a atitude de pessoas mimados e é estranho ver barrigudos com barbas brancas, avós, aí na Assembleia Nacional, na comissão, a se comportarem, parece crianças mimados. Crianças mimados. Por amor de Deus, pá. Deixem de ser adultos mimados com essas barrigas. Já são avós caducos, conhecidos em toda parte como adultos, mas com esse comportamento infantil. Tem que ser adultos e assumir. O MPLA tem que aprender a assumir os erros, seus erros. Quando você errou, assuma os erros. Seja homem, poxa, pá. Isso é comportamento de sei lá, hein? Um homem que é homem não se comporta assim. Homem que é homem não se comporta assim. Então, diz que os deputados do MPLA perderam deputados. São eles que têm que diminuir o número de 9. E para isso, a composição de CNE, segundo o MPLA, tem que continuar tal como o MPLA pensa. MPLA 9 deputados, UNITA 4 deputados, FNLA 1 deputado, PRS 1 deputado, Partido Humanista 1 deputado. Por que o MPLA faz isso? Porque o MPLA sabe, os 4 deputados da UNITA, se a juntar com mais 4 que pertencem, um a FNLA, um PRS e outro Partido Humanista, vão fazer 8, nunca vão atingir 9. Quer dizer que o MPLA vai continuar sempre superior. Agora, se levarmos em conta as eleições, o MPLA tinha que perder pelo menos 2 deputados e ficar só com 7. E a UNITA tinha que ter quanto? Tinha que ter 6 deputados. Se a UNITA ter 6 deputados e o MPLA ter 7 deputados, quer dizer que o MPLA está em perigo. Porque sempre que haver votos dentro da Comissão Nacional Eleitoral, o voto maioritário vai ser sempre da UNITA. Por quê? Porque a UNITA vai contar com a FNLA, PRS
e o Partido Humanista, embora que o Partido Humanista sabemos já que está mais do lado do MPLA, não é? Mas mesmo assim, com o FNLA e o PRS também é um outro que está sempre a dançar entre vermelho e o verde, enfim, quer dizer que vai dar a maioria unida. É esse medo que o MPLA tem. Quer dizer que, e esta é a forma segundo a democracia, segundo os resultados das eleições passadas. E o MPLA não quer aplicar o resultado das eleições passadas, quer continuar. Por isso é que a UNITA disse, pá, vão-se lá lixar, pá, fiquem com a Assembleia, nós estamos a ir embora. E foram embora. Desculpa-me ser expressivo, mas é assim mesmo, entende? Há certas cabeças para poder nos compreender. Temos que bater um pouco na parede, sair um pouco da urbanidade. Então, meus amados, é isso que se passa. É esta democracia que o MPLA nos impõe no país. Uma democracia de meninos, de homens com barba branca, barrigas grandes, mas mimosos como crianças de 6 meses ou de 1 ano. É essa a realidade que nós temos aqui. Para terminar, meus amados, eu queria falar sobre a questão das eleições em Moçambique. A Comissão dos Observadores Internacionais e a comunidade internacional até agora não se pronuncia sobre os resultados de Moçambique, embora a Comissão Nacional Eleitoral Moçambicana venha proclamar a vitória da Frelimo e do Chapo como nas presidenciais moçambicanas. Ora, todos nós sabemos que as eleições no Moçambique foram ganhas pelo Venâncio Mondlane. E o partido Podemos do Venâncio Mondlane ganhou a maioria dos assentos parlamentares. Isto está mais do que claro e a comunidade internacional sabe disso. A própria comissão, os observadores internacionais comunicaram a dizer que houve muitos atropelos, quer dizer, ilegalidades nessas eleições que se passaram em Moçambique. O que significa dizer, e é por isso mesmo que eles não tomam parte da proclamação da vitória do Frelimo e do Chapo. Porque eles sabem que não foi Frelimo que ganhou, nem o Chapo que ganhou. Quem ganhou foi o Podemos com o Venâncio Mondlane. Então, eles tomaram a decisão, disseram que não vamos falar nada, porque vamos ainda investigar, trazer à superfície todos os resultados e tudo que se passou nas comissões eleitorais. Só que a verdade é que na comissão eleitoral a presidência da comissão eleitoral não quer apresentar, vamos dizer assim, os mapas, não é? Que provam praticamente, né? Os mapas que provam praticamente a vitória do Frelimo e do Chapo. Eles esconderam isso, não querem apresentar. Então, o que eu acho que a comunidade internacional vai proclamar as eleições ilícitas e não vai considerar a vitória do Frelimo e do Chapo. O primeiro chefe de Estado a felicitar o Chapo e o Frelimo foi o presidente João Lourenço. Por quê? Porque Frelimo e o MPLA quer dizer, é um caldo da mesma panela. Então, o que se passa no Moçambique, quer dizer, o Frelimo tem que impor no Moçambique aquilo que o MPLA impõe em Angola. É esta a realidade, porque o Chapo esteve em Angola antes das eleições para ser instruído o que ele devia fazer. E todos nós vimos que a Frelimo produziu em como é que se diz, em Moçambique, produziu em Moçambique aquilo que o MPLA produziu em Angola, nas eleições.
É esta a realidade dos factos eleitorais. E o Venâncio Mondlane está a ser perseguido, está a correr de sítio em sítio na clandestinidade, porque o regime do Maputo, o regime do Frelimo, quer prendê-lo e quer fazer algo de mal a ele. O que nós pedimos à comunidade internacional, pedimos à Human Rights, pedimos aos governantes americanos e europeus para que se imponha ao Frelimo a não fazer mal ao coiso, ao fazer mal ao representante do Podemos, que é o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane tem que ser protegido pela comunidade internacional. Eu digo, se o presidente americano, se os Estados Unidos da América é um país que é composto para defender a democracia no país, deveriam se pegar a este facto ou impor praticamente às autoridades moçambicanas a não tocarem no Venâncio Mondlane. Ou então eles deviam pegar nele, dar um asilo fora do país, mas o Mondlane ele não quer nenhum asilo. É um líder que quer ficar no meio do seu povo. Então, que tem que ser protegido pela comunidade internacional. E nós pedimos ao governo angolano para pautar-se praticamente desse comportamento de incitar as autoridades moçambicanas a perseguirem o Venâncio Mondlane. Porque isto é uma pouca vergonha, mas uma pouca vergonha, contra os princípios democráticos. Contra os princípios democráticos. Então, nós terminamos por aqui e nós dissemos a todos vocês, muito obrigado por nos terem seguido. Esperamos que o nosso ponto de vista, tínhamos muita coisa aqui a tentar resumir, mas são muita coisa. Mas essas são as principais que norteiam praticamente a nossa vida política, que norteiam praticamente a nossa concepção, não é a nossa concepção, mas a concepção mundial, não é, dos países civilizados. Os países civilizados são conhecidos pelo princípio da respeitabilidade, não é, da democracia. Quando a democracia, os princípios democráticos não são respeitados num país, então consideramos esse país como fazendo parte ainda dos países selváticos ou países selvagens, onde não podemos considerar os seus líderes como seres racionais, mas como seres irracionais. Aliás, é só ver para o comportamento deles. O comportamento e a atitude das pessoas que não são democráticas são comportamentos irracionais. Irracionais porque aquilo que é normalidade, aquilo que passa praticamente da normalidade, não é levado sério, não é estipulado como princípios de um conviver comum. É esta a situação que se passa em países não democráticos. Meus amados, eu espero verdadeiramente que as nossas análises e as nossas informações dadas aqui possam vos capacitar a fazerem um distingo daquilo que pode influenciar o nosso país para o mal, influenciar o nosso país para o atraso, influenciar o nosso país para comportamentos irracionais, comportamentos inapropriados, para sermos considerados a outras nações como sendo uma nação angolana, ou para ser considerado pelos outros como sendo seres humanos. Entende? Porque os outros vão nos considerar seres humanos por causa disso. Vão nos considerar seres humanos quando sabemos respeitar as liberdades, os direitos, a democracia e tudo isso. Quando isso não acontece, então, é muito difícil sermos considerados como seres racionais. Por isso é que você vê,
que o Ocidente e outros povos brincam conosco, porque nós ainda somos muito brincalhões, somos pessoas que não somos sérios. Então temos que ser sérios. Para ser sério temos que aprender a nos ouvir, aprender a sermos tolerantes uns com os outros, a sabermos credibilizar os outros quando verdadeiramente são credíveis e deixarmos de fazer o jogo de brincadeiras, vamos dizer assim. Meus amados, muito obrigado por nos terem seguido até aqui. Tínhamos muito a dizer. Vai acompanhando sempre, não é? Os resumos informativos, né? E tudo aquilo que tem-se estado a analisar, não é? Nas rádios privadas, nos observadores políticos, analistas e consultores e tudo quanto é necessário. Muito obrigado e eu vos digo até a próxima. Segue-nos sempre e que Deus vos abençoe.